Vamos então começar o segundo capítulo, ou a primeira, né, das divisões que o Kardec colocou, que é a lei de adoração. Objetivo da adoração. Nós estamos na questão 649. Em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento a Deus. Por meio da adoração, a alma se aproxima dele. Então, por meio da elevação do pensamento a Deus, pelo meio o sentimento, a gente precisa entender a adoração como o sentimento de amor, o sentimento de gratidão a Deus. Deus não precisa de cântico, não precisa de louvor, não precisa de parafernália nenhuma. O que nós precisamos, somos nós que precisamos, é mantermos a intimidade, mantermos o contato com Deus. E isso é através do amor, da adoração, o amor que temos para com Deus, nosso Pai, a nossa gratidão para com Ele. A adoração é o resultado de um sentimento inato, né, que é natural, que vem com o ser humano, ou o produto de um ensinamento. Sentimento inato, a adoração, esse sentimento de agradecimento, de respeito, de sentirmos a existência de um ser maior, de uma energia que nos envolve e que nos ensina, nos acalenta. Ele vem conosco, é inato, é isso que eles estão colocando aqui. Sentimento inato como o da divindade, né? Todos os povos têm o sentimento da divindade. Cada um da sua forma, cada um coloca do seu jeito, mas esse sentimento de que existe algo superior existe desde que o mundo é mundo, desde que o homem começou a olhar para a natureza, olhar para o mundo e entender que somos criaturas, que existe um Criador. Então, a adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? Sentimento inato, como o da divindade. A consciência da fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que pode protegê-lo. E aqui nós vamos voltar lá na questão número 6, né, no comecinho do nosso estudo aqui do Livro dos Espíritos, né, o primeiro capítulo que fala sobre Deus. E na questão número 6 nós vimos o sentimento íntimo que temos em nós da existência de Deus não seria obra da educação e produto das ideias adquiridas? Olha a resposta. Se assim fosse, por que os selvagens teriam esse sentimento? Não é produto da educação, ele é inato, ele vem conosco. E o Kardec coloca: se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensinamento, não seria universal e só existiria como as noções científicas entre os que pudessem receber esse ensinamento. Então, os espíritos estão colocando aqui: o sentimento de adoração é inato, ele vem conosco. Houve povos desprovidos de qualquer sentimento de adoração? Não. Os espíritos respondem não, pois nunca existiram povos ateus. Todos compreendem que há acima deles um ser supremo. E aí a gente vai entender, né, o ateísmo, ele vem com o nosso orgulho, com a nossa prepotência de achar que nós somos o máximo, não existe nada além do que nós no universo, de que tudo que está à nossa volta é fruto do acaso, inclusive nós. É muito orgulho, é muita prepotência, é se achar, né? É aí que a gente vê como o caminhar pelo que nós temos com o nosso livre-arbítrio, o caminhar da ignorância, né? Quando nós somos ali criados, ele nos propõe, ele nos possibilita
pelas nossas escolhas, esse orgulho exacerbado. Porque nós sabemos intimamente que somos imortais, nós sabemos intimamente que somos deuses menores, somos co-criadores menores, isso está lá no nosso íntimo. Perdão, as leis de Deus estão na nossa consciência. Aí o nosso orgulho vai lá para cima. Então, orgulho, vaidade e egoísmo é o tripé que nós temos que resolver, é o tripé que nós temos que trabalhar para nos desprendermos desse mundo de ilusão. Pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? O que é a lei natural? Lei de Deus? Eles respondem, ela faz parte da lei natural. A adoração faz parte da lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. E é por isso que a adoração está presente em todos os povos, embora sob formas diferentes. E aí nós vamos lá na 614, onde nós vemos aqui que é a primeira questão das leis naturais, né, ou as leis de Deus, onde Kardec pergunta, o que se deve entender por lei natural, né, lei de Deus? Eles respondem, a lei natural é a lei de Deus, a única verdadeiramente necessária à felicidade do homem. Indica-lhe o que deve ou não deve fazer, e ele só é infeliz porque se afasta dela. Então, e as leis de Deus, que são as leis naturais, são as leis de Deus, estão na nossa consciência. Então, ele pergunta, pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? Ela faz parte da lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. É por isso que a adoração está presente em todos os povos, embora sob formas diferentes. Aí nós vamos para a adoração exterior, né? Vamos começar aqui a 653. A adoração tem necessidade de manifestações exteriores? Eles respondem, a adoração verdadeira está no coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que o Senhor vos observa. A verdadeira adoração, que é a nossa mostra, a nossa exteriorização do amor que sentimos por Deus. O verdadeiro amor, o verdadeiro sentimento está em nós, está no coração. As formas exteriores são só, digamos assim, rituais, são só hábitos que nós adquirimos, né? De se manter numa postura para fazer uma oração, ou aqueles que se ajoelham para fazer uma oração. É interessante porque eu conheço uma pessoa que não faz oração nua, ele se veste para fazer oração porque acha que é um desrespeito. Então, são aqueles preconceitos, aquelas ideias antigas, né, que vêm lá das nossas encarnações da Idade Média, de que Deus é um ser que está lá em cima e nós estamos lá embaixo, temos que ter toda uma reverência, nós temos que ter respeito, nós temos que ter amor, nós temos que mostrar esse amor através dos nossos atos, cumprindo os nossos deveres. A verdadeira oração é o cumprimento do dever, é realizar aquilo que Deus espera de nós. E a adoração a Deus vem de dentro, vem do nosso coração cheio de gratidão por tudo que temos, por tudo que recebemos, pela dádiva da vida. Então, a adoração verdadeira está no coração, em todas as vossas ações. Pensai sempre que o Senhor vos observa. Vamos lembrar Paulo de Tarso, quando ele coloca que nós somos observados por uma legião, por uma nuvem cheia, né, de espectadores à nossa volta. Nós estamos sempre à nossa volta com os nossos irmãozinhos instigantes e estamos sempre à nossa volta com o nosso mentor e os nossos familiares, aquela família espiritual que nos ama tanto. O acesso que a quem nós vamos dar acesso com mais facilidade depende de nós,
depende do nosso livre-arbítrio, é a nossa escolha. Qual dos dois grupos nós vamos dar mais acesso? Na mesma pergunta, o Kardec continua. A adoração exterior é útil, né? A adoração exterior no sentido de mostrar esse agradecimento, mostrar esse amor, né? No ritual que se faz, como eu estava falando, de postura, alguns de fazer determinados gestos, algumas religiões com uma teatralidade, respeitando a individualidade, sempre respeitando a religião de cada um. Cada um fica na religião que se sente bem. Aí eles colocam, a adoração exterior é útil? Kardec pergunta. Eles respondem, sim, se não é um vão simulacro, se não for hipocrisia, se não for teatralidade, se não for da boca para fora, ela é, sim, útil. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que só o fazem por afetação e amor próprio e cuja conduta desmente sua aparente piedade, dão antes um mau exemplo que um bom e fazem mais mal do que supõem. Olha a colocação deles, fazem mais mal do que supõem. Aqueles que hipocritamente, como a parábola, né, do publicano e do fariseu. O fariseu lá de pé, né? Senhor, eu pago o meu dízimo, eu estou aqui em adoração, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou, eu tenho, eu. E o publicano ali, envergonhado, de cabeça baixa, perdoa, Senhor, as minhas falhas, me ajude a melhorar, se conhecendo, sabendo de si, conversando com Deus, na sua intimidade, conversando com o Pai. E aí Jesus pergunta aos apóstolos, né? Naquela época ainda não eram apóstolos, eram discípulos. Pergunta aos seus discípulos, quem que realmente estava em contato com o Pai? Aquele que estava com o coração aberto, aquele que verdadeiramente estava conversando com o Pai de peito aberto, com o coração, era o publicano. Vamos lembrar, os publicanos eram os seres mais detestados entre os judeus, porque eram os judeus que trabalhavam para os romanos. Deus tem uma preferência pelos que o adoram desta ou daquela forma? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aqueles que acreditam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para os semelhantes. Então, ele prefere os que o adoram com o coração, é o amor, é o sentimento, com sinceridade e realizando o bem. São os atos, são as ações que são as nossas verdadeiras orações. A nossa adoração está demonstrada através dos nossos atos. Como colocou Jesus, nós seremos reconhecidos pelas nossas obras. E eles continuam aqui, né? Aqueles que acreditam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes, eles não estão realizando nada, não estão fazendo nada. Aqueles que estão em verdadeira oração, são a adoração, são aqueles que estão se colocando em gratidão, que estão se colocando com amor, estão colocando com o seu coração em gratidão e adoração a Deus. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama para si todos os que seguem suas leis, seja qual for a forma pelo qual se expressam. Aquele que só aparenta ter piedade é um hipócrita. Aquele cuja adoração é apenas fingimento e está em contradição com a sua própria conduta, dá um mau exemplo. Aquele que faz profissão da adoração do Cristo, mas é orgulhoso, invejoso e ciumento, é duro e implacável com os outros ou ambicioso pelos bens desse mundo.
Eu vos digo que a religião está em seus lábios e não em seu coração. Deus, que tudo vê, dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado pelo mal que faz do que o selvagem ignorante do deserto, e será tratado em consequência disso no dia da justiça. Se um cego vos empurra ao passar, vós o desculpais. Se é um homem que enxerga perfeitamente, vós reclamareis, e com razão. Portanto, não pergunteis se há uma forma de adoração mais conveniente, pois isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado num idioma do que em outro. Eu insisto, os cânticos só chegam a Deus pela porta do coração. E o que ele está colocando aqui é o que nós vemos nas parábolas de Jesus. Aquele que muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Então, que é a parábola dos talentos. Aquele que multiplica recebe mais, porque as energias fluem através daquele que multiplica. Recebe, ele dá o que ele tem, ele recebe do alto as energias para completar aquilo, para colocar naquilo que ele deu, ele dá o que ele tem. Então, conforme o que ele tem, ele recebe. E quanto mais ele dá, quanto mais fluem essas energias através dele, mais ele recebe. Então, aquele que mais tem, mais receberá e será mais cobrado pelo seu conhecimento. E aquele que não tem, até o pouco que ele pensa que tem, lhe será tirado. Que é aquele que enterra o talento por medo, por preguiça, porque não quer se desenvolver, não quer se modificar, não quer trabalhar esses talentos e principalmente doar. Porque aquele que interrompe o fluxo da energia, ele estagna, ele estraga essas energias. A água parada apodrece. Nós não podemos enterrar o nosso talento, nós não podemos parar o circuito da corrente. As energias têm que fluir através de nós. Nós damos tudo o que nós temos, recebemos essas energias conforme a que nós damos. E é assim que nós entramos nesse fluxo, nesta corrente virtuosa, que é nesta corrente que Deus nos quer. É condenável praticar uma religião na qual não se crê do fundo de sua alma, fazendo-o por respeito humano e para não escandalizar os que pensam de forma diferente? É o que ele está perguntando. É condenável praticar uma religião sem crer, sem acreditar, só para satisfazer pai, mãe, irmão, esposa, marido, né? Só para não ter aqueles que pensam diferente dele ali, né, na orelha dele? Eles respondem: a intenção, tanto nesse como em muitos outros casos, é a regra. Não é a religião, não é o hábito, não é o cerimonial, não é a atitude, né? Nem todos aqueles que disserem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, como disse Jesus. Não é essa colocação exterior. O que vale, o que faz diferença é o interior. É a nossa intenção, são os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos. Por isso que eles colocam aqui, a intenção, tanto nesse como em muitos outros casos, é a regra. Aquele que visa apenas respeitar as crenças alheias, não faz mal. Faz melhor do que aquele que as transforma em ridículo, pois a estes falta caridade, né? Aqueles que não respeitam a religião do outro, além de faltar com a caridade, falta com a educação, né, com as normas de sociedade. Mas aquele que só a pratica por interesse e ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não pode agradar aqueles que apenas fingem ser humildes diante dele para conquistar a aprovação dos homens. Voltamos de novo para a parábola do publicano e do fariseu. O fariseu estava orando de pé em voz alta para que todo mundo visse como ele sabia orar, como ele tinha conhecimento, como ele era importante, como ele servia a Deus.
o publicano estava ali, falando com Deus, com o seu coração, em voz imperceptível. É o que ele está colocando aqui. Aqueles que querem se mostrar aos homens na sua adoração a Deus para ganhar vantagens, para mostrar que eles são melhores do que os outros, né? Eles são desprezíveis aos olhos de Deus. Infelizmente, o problema não são as religiões, todas as religiões são boas, o problema são os seres humanos que deturpam as religiões. Aí a gente vê pessoas que chegam na casa, aqui eu falo pelo centro espírita, chegam no centro espírita, ali estaciona, vem resmungando, vem porque não foi, vem cuspindo fogo. Entra na casa, desliga a chave, vira outra chave. Irmãos, vamos orar. Ele acha que porque entrou ali, toda aquela raiva, a briga no trânsito, a briga com a mulher, a briga com o patrão, as discussões, a raiva, a inveja, a mágoa, perdão, a intolerância, passa. Vem ali um rodo e leva tudo embora. Isso não existe, isso é hipocrisia, isso é fingimento. A gente precisa sim chegar sempre meia hora, 40 minutos antes de qualquer trabalho, para que a gente possa ler um texto, possa se acalmar, tranquilizar, para que a gente possa entrar em sintonia com os trabalhadores desencarnados que estão ali na casa, para que a gente permita que a nossa vibração se modifique, para que a gente receba um passe da espiritualidade, para que a gente se acalme, se tranquilize, aí sim, podendo estar de uma forma mais apta para começar um trabalho. Qualquer coisa diferente disso e qualquer coisa que se faça para o outro achar, olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou iluminado, olha como eu sou elevado, ó, já estou quase com asinha, é problema nosso. E como os espíritos colocam aqui, essas pessoas são desprezíveis aos olhos de Deus. A adoração compartilhada é preferível à adoração individual? Orar em grupo, adorar em grupo, né? Exaltar, fazer um louvor a Deus em grupo, é o que ele está perguntando, é melhor do que individual? Eles respondem. Os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e de sentimentos têm mais força para atrair os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Mas nem por isso penseis que a adoração particular seja menos eficaz, pois cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então vamos lembrar que é a força da união que faz a diferença. Quanto a união é verdadeira. Por isso que Jesus colocou, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu lá estarei. Por quê? Porque Jesus está exaltando a força da união. Que nós temos que caminhar em grupo, nós temos que crescer em grupo, nós vamos aprender em grupo. É isso que Jesus está exaltando. Agora, este grupo tem que estar coeso, tem que estar mais ou menos com afinidade no mesmo sentimento. Aí é questão, não é a palavra, não é o ritual, não é o cântico, não é o louvor, não é falar o Pai Nosso em voz alta, todo mundo junto, não é isso que vai fazer diferença, é o sentir. O Pai Nosso é uma síntese, uma oração maravilhosa, desde que ela seja falada sentindo, ou pensada, sentindo cada palavra, entendendo cada palavra que está sendo dita, porque o que vale é a intenção, é o coração. Então, se o grupo, se tiver 200 pessoas no grupo e um estiver ali em sintonia, estiver adorando a Deus em coração, é a oração dele que vai fazer diferença. Se forem 2, a força dos 2 vai fazer diferença. Se forem 10, a união, a força da união vai fazer uma grande diferença. Não é o fato de estarem juntos, virtual ou presencial, a questão do, precisa ser presencial, precisamos estar juntos. Não, precisamos estar em sintonia. Isso não faz diferença se é presencial ou se é virtual. A questão é a intenção. Se nós estivermos numa oração em grupo, através de um aplicativo, Zoom, Meet, Jitsi Meet, seja o que for,
que estivermos em sintonia com o plano espiritual superior, estaremos numa corrente de encarnados e desencarnados com uma força absurda para enviar energias, enviar agradecimentos e principalmente louvarmos, adorarmos a Deus, porque adorar a Deus é agradecimento, é louvor, louvor no sentido de gratidão. É esta que é a importância. Então, se houverem pessoas verdadeiramente unidas em sentimento e pensamento, isso cresce, gera uma força, é um dínamo, né? Nós vamos ver lá no Mecanismos da Mediunidade, né, as energias sendo comparadas com circuitos elétricos. A oração em conjunto vira um dínamo, a energia passa por vários circuitos, um circuito fechado, e vai aumentando cada vez mais a energia, vai aumentando a força, aumenta a luz, aumenta a corrente, aumenta o calor, aumenta tudo, porque o circuito está fechado e as energias estão circulando. É a força da união, mas a união do sentimento, do coração, a união verdadeira. Aí nós vamos aqui para a vida contemplativa, que é a questão 657. O Kardec pergunta: os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, tem algum mérito a seus olhos? Tem algum mérito aos olhos de Deus? Olha a resposta dos espíritos: não. Pois se não fazem o mal, também não fazem o bem, e são inúteis. Além disso, não fazer o bem já é um mal. O fato de não fazer o bem já está fazendo mal. Por quê? Porque está sendo omisso, porque Deus ajuda o homem pelo homem. Deus espera de nós, conta conosco, para que possamos realizar para o outro aquilo que Deus quer que se faça. Então ele apresenta a situação a nós para que nós possamos realizar aquilo que Ele espera que nós realizemos, que nós ajudemos o outro. O bem que nós deixamos de fazer é responsabilidade nossa e nós responderemos por isso. Está lá no livro Céu e Inferno, no item 7, no Código Penal da Vida Futura, no item 6. Nós seremos responsabilizados pelo bem que deixarmos de fazer. Porque não fazer o mal não quer dizer que esteja fazendo bem. Não fazer o mal pode ser só ser omisso, deixar que o mal se alastre, deixar que o mal passe. Eu não vou fazer nada, não estou fazendo mal para ninguém, não. Mas está deixando o mal passar. Porque não fazer o bem já é, de uma certa forma, indiretamente, fazer o mal. O que eles estão colocando aqui, eu vou repetir. Os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, têm algum mérito aos olhos de Deus? Não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Além disso, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que pensamos nele, mas não que pensemos apenas nele, pois deu ao homem deveres a cumprir na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação não faz nada digno de mérito aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. É aquilo que eu estava colocando do item 6 do Código Penal da Vida Futura, lá no livro Céu e Inferno do Kardec. Nós seremos responsabilizados pelo bem que deixarmos de fazer. Era o que ele coloca aqui. Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. E aqui nós vamos relembrar a questão 640, né, que nós vimos dois estudos, porque não são aulas, nós estamos estudando juntos aqui, há 2 estudos atrás, quando Kardec pergunta: aquele que não fez o mal, mas que tirou proveito do mal feito por outrem, é tão culpado quanto o primeiro? E os espíritos respondem: é como se o tivesse praticado. Ele não fez o mal, mas ele está se aproveitando do mal que outros fizeram.
é tão culpado como se tivesse praticado ele o mal. É como se o tivesse praticado. Tirar proveito do mal é o mesmo que participar dele. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se ao encontrá-la já realizada, dela se serve, é porque há prova. É o sentimento, é a intenção, é porque há prova. E a teria praticado se tivesse podido ou se tivesse ousado. Então, é o que está aqui. Quando eles dizem, aquele que se consome na meditação e na contemplação não faz nada digno de mérito aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Nós precisamos entender, analisar e principalmente é a introspecção. Essa autoanálise, é o autoconhecimento. É no nosso autoconhecimento que nós vamos poder nos modificar. É através do autoconhecimento que nós vamos poder verdadeiramente ser úteis, servir a Deus. Porque nós podemos contar com o nosso mestre. Nós podemos contar com Deus a todo tempo, a toda hora. Mas nós temos que fazer essa pergunta para nós mesmos. Eles podem contar conosco? Jesus pode contar conosco? Deus pode contar conosco? A hora que se apresenta o bem que Ele espera que nós façamos, porque é a forma dele agir em favor do outro, nós estamos prontos? Nós somos servos fiéis? Nós estamos como Maria, que se cumpra em mim, na sua escrava, a sua vontade? Nós nos colocamos como servos fiéis de Deus? Ou nós olhamos primeiro o nosso interesse pessoal? Como nós vimos já lá atrás, o maior problema do ser humano é o interesse pessoal. E vamos ver mais para frente também acerca desse nosso maior problema. Porque enquanto não mexe conosco, enquanto não nos afeta, a gente consegue ser bonzinho, a gente consegue ter um olhar benevolente, a gente consegue um monte de coisas. Estou falando por mim. E é o que os nossos irmãos dos espíritos colocam para nós. Mas a hora que mexe no nosso interesse pessoal, aí grita, aí esperneia. O interesse pessoal é o nosso maior calcanhar de Aquiles. É o nosso maior problema. Quanto mais nós conseguirmos renunciar, quanto mais nós conseguirmos olhar para o interesse do todo e não do nosso interesse, nós estaremos mais próximos de Deus, estaremos no caminho correto e poderemos ser úteis a Deus. Porque este balanço nós temos que fazer sempre. Somos verdadeiramente úteis? Nós servimos verdadeiramente? Nós estamos com a nossa consciência tranquila quando Deus nos pedir contas do bem que nós não tivermos feito? Eu estou tranquila porque tudo aquilo que me apresenta eu procuro dar o meu melhor, eu procuro fazer o bem da melhor forma possível, eu procuro agir em prol do outro e da sociedade da melhor forma possível? Essa introspecção, essa autoanálise, todos nós temos que fazer. No nosso próximo estudo, nós vamos ver a questão 658, que é sobre a prece. Até lá!